Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 1º de março, celebramos o segundo domingo da Quaresma. E a liturgia da palavra que vamos refletir neste domingo se compõe das seguintes leituras. A primeira leitura, o livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 4, o Salmo responsorial número 32, a segunda leitura tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de 8 a 10, e o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1 a 9. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste segundo domingo da Quaresma, nós já somos contemplados no Evangelho com a narração da transfiguração de Jesus aos discípulos Pedro, Tiago e João. Nós iremos celebrar 5 domingos da Quaresma, mas já neste segundo domingo vamos refletir sobre a transfiguração de Jesus. Este é um texto muito emblemático na palavra de Deus e também na Quaresma. Este texto fica entre os 2 anúncios da paixão feitos por Jesus aos discípulos e serve como um momento de conforto, de consolo, de manifestação e de transfiguração de Jesus, onde os discípulos podem reconhecer quem ele verdadeiramente é: Deus, Filho e verdadeiro homem. A primeira leitura de hoje narra para nós o encontro, o chamado de Deus a Abraão, e diz a ele: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Neste tempo da Quaresma, nós somos convidados também a sair de todos os ambientes, lugares, comportamentos, lugares existenciais, onde possamos nos distanciar de Deus, ambientes que não sejam favoráveis ao serviço a Deus, nosso Pai, ambientes onde não possamos de fato fazer tudo aquilo que podemos fazer pelo reino de Deus. Abraão vivia numa terra pagã e é convidado por Deus para iniciar um novo projeto, a criação do povo de Deus. E para isso, ele precisa ir para a terra onde Deus lhe indicará. E ele precisa renunciar à família, a bens, a casas, para somente confiar na graça de Deus. Assim também é o chamado que o Senhor faz a cada um de nós. Quando Ele nos pede: sai da tua terra, sai do teu comodismo, sai daqueles ambientes onde você se distancia de mim, Ele nos pede para renunciarmos a tudo aquilo que possa nos levar a não estabelecermos uma relação direta com Deus e a não alcançarmos quem realmente nós podemos ser e o que podemos realizar pela graça de Deus. Por isso, devemos refletir nesta Quaresma: de onde eu devo sair, de qual ambiente eu devo me retirar, qual atitude e comportamento eu devo evitar, qual ambiente existencial eu devo sair da minha vida para realmente seguir a Deus. Abraão não fazia ideia de onde Deus iria levá-lo, mas ele confia e diz sim ao chamado de Deus.
assim também, nós não sabemos para onde Deus vai nos conduzir. Devemos nos confiar à graça divina, que nunca falha. Nos lembramos da Virgem Maria, que ao ser chamada para ser a mãe de Jesus, diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Maria se coloca totalmente à disposição do Senhor, sem saber o que Ele fará de sua vida, mas acredita naquilo que o Senhor lhe revelou através do anjo Gabriel. E daí então, que ao sair de sua terra, Abraão recebe as promessas de Deus. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. E é muito interessante essa parte da leitura, porque nós devemos nos recordar que Sara, esposa de Abraão, era estéril. E Deus promete a Abraão uma grande descendência. E novamente nós nos lembramos do evangelho do anúncio do anjo a Maria, onde Gabriel diz: para Deus nada é impossível. E da união de Abraão e Sara, Isaac é gerado como aquele que vai dar continuidade à descendência de Abraão. E assim todos os povos da terra serão abençoados. Abraão partiu, como o Senhor lhe havia dito. Abraão acreditou na promessa de Deus, mas Abraão não viu a promessa de Deus acontecer. Ele iniciou, junto com Deus, o projeto da criação do povo de Deus, e depois a promessa aconteceu na vida dos seus descendentes, na vida daqueles que depois se tornaram o povo de Deus, filhos de Abraão, do qual nós também somos descendentes. Assim também, muitas vezes, as promessas de Deus não acontecem no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Por isso, tenhamos a devida paciência e sabedoria para esperar o tempo de Deus, pois para Deus 1000 anos são como um dia e um dia como 1000 anos. A segunda leitura de hoje da carta de São Paulo a Timóteo, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, nos diz o seguinte: caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Servir a Deus, anunciar o Evangelho, colocá-lo em prática, é causa de sofrimento para os discípulos do Senhor, mas não um sofrimento qualquer, é um sofrimento que fortifica. Quando nós passamos por certos sofrimentos na vida, nós saímos fortificados, nós saímos mais fortes. Este é o sofrimento que vale a pena assumir, o sofrimento do Evangelho, o sofrimento com Jesus. Por isso não tenhamos medo da batalha, do sofrimento, porque quando nós sofremos por aquilo que vale a pena, nós saímos engrandecidos. E que alegria quando nós saímos do sofrimento vitoriosos pela graça de Deus, pela graça de Jesus, que destruiu a morte e fez brilhar para nós a vida. E daí então que o Evangelho de Mateus nos narra a transfiguração de Jesus. Os discípulos estavam desnorteados depois do anúncio da paixão, do primeiro anúncio que Jesus faz, que o Filho do Homem iria sofrer, ser rejeitado, iria morrer, mas ressuscitar no terceiro dia. Pedro intervém e diz que isso não aconteça com o Mestre. E Jesus o repreende dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não conheces as coisas de Deus. Tu pensas como os homens. Os discípulos estavam desanimados,
não sabiam em que acreditar. Aquilo que eles esperavam foi por água abaixo. E Jesus, então, neste momento, dá aos discípulos, a estes 3 discípulos, a grande oportunidade de o verem na sua glória. Santo Efrém, diácono e doutor da igreja, diz o seguinte: os discípulos tinham visto Jesus comer e beber, fatigar-se e descansar, cochilar, dormir, apavorar-se até gotejar de suor, coisas que não pareciam estar em harmonia com a sua natureza divina, nem convir à sua humanidade. Os discípulos até então conheciam Jesus como homem, como ser humano, como qualquer um deles. No momento de sua transfiguração, Jesus quer preservar os discípulos do sofrimento e quer mostrar-lhes quem ele verdadeiramente é, para que, no momento da cruz, eles não enxerguem ela como fraqueza, mas como consentimento. Quando Jesus se transfigura aos discípulos, ele mostra a sua glória, o seu poder, e mostra que poderia sim, pelo seu poder, não passar pelo tormento da cruz. Jesus escolheu passar pela cruz. Ele não manifestou um sinal de fraqueza, mas um sinal de consentimento, de clareza em servir e fazer a vontade do Pai. No Evangelho, então, eles sobem para uma alta montanha, que é o lugar privilegiado para o encontro com Deus. E daí então, Jesus se transfigura diante dos discípulos. Seu rosto brilha como o sol, suas roupas ficam brancas e ainda mais aparecem 2 figuras, Moisés e Elias, a lei e o profeta, que dão a Jesus então a firmeza daquele que une a lei e os profetas em si mesmo, sendo a palavra da verdade. Aquela visão é maravilhosa. Os discípulos ficam maravilhados com aquilo que estão vendo. E Pedro, sem saber o que dizer, propõe a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Deus nos concede na vida momentos de consolação, momentos de conforto, principalmente quando passamos por situações de sofrimento, quando estamos atravessando o vale da sombra da morte, quando estamos vivendo a noite escura da vida, assim como ele fez com os discípulos na montanha. E nós também, em alguns momentos, nas celebrações, na igreja, queremos continuar, porque é bom estar com Jesus, é bom estar em comunidade. Quantas vezes nós não queremos ir embora da igreja, porque ao voltar para casa, ao voltar para a vida, nós vamos novamente enfrentar os desafios da existência. Mas diante desta proposta de Pedro, Jesus silencia e uma voz é ouvida do céu. Deus Pai diz aos discípulos: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Aqui está a palavra do Evangelho de hoje. Escutai-o. Nesta quaresma somos convidados a escutar Jesus. No tempo em que nós vivemos, falamos demais e escutamos pouco. Tanto é que na sua mensagem para a quaresma, o Papa Leão
convida os fiéis a fazerem o jejum das palavras, falar menos e escutar mais. Que nós possamos escutar mais Jesus através da oração, da meditação da palavra, da participação nos sacramentos, da participação na igreja. E daí então, que naquele momento, os discípulos ficam com medo e caem por terra. E daí vem a palavra de ânimo de Jesus, que é a palavra que ele dirige também a cada um de nós. Levantai-vos e não tenhais medo. Levantai-vos e não tenhais medo. Quando nós caímos, quando passamos por dificuldades, quando estamos apavorados ou assustados diante das situações da vida, lembremos desta palavra de Jesus: levantai-vos e não tenhais medo. Depois, então, junto com Jesus, Pedro, Tiago e João descem da montanha, voltam para a missão. Assim também nós, ao fazermos o encontro com Jesus transfigurados, somos convidados a voltar para a nossa missão de cada dia e a carregar a nossa cruz diária, renunciando a nós mesmos e seguindo a Jesus. Este Evangelho da Transfiguração, este segundo domingo da Quaresma, nos convida a nos prepararmos neste tempo quaresmal ao vermos o rosto de Jesus transfigurado no seu rosto desfigurado na cruz. Jesus, ao descer com os discípulos, ordena-lhes: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Essa era a pedagogia de Jesus, porque só se conhece Jesus olhando e contemplando a sua paixão, morte e ressurreição. Desse modo, que nós nos preparemos na Quaresma para, mesmo vendo o rosto desfigurado de Jesus, continuar acreditando que Ele é o Filho de Deus e veio para a nossa salvação, e que nós também possamos enxergar no rosto dos nossos irmãos e irmãs Jesus transfigurado, principalmente no rosto dos pequeninos. Nos lembramos daquele evangelho em que Jesus vai dizer: todas as vezes que fizestes algo a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Que nós possamos enxergar o rosto de Jesus no rosto desfigurado dos nossos irmãos e irmãs sofredores. Que nós possamos continuar a nossa caminhada quaresmal. Iniciamos a segunda semana da Quaresma e ainda podemos fazer algum compromisso quaresmal. Se você ainda não se comprometeu com alguma penitência ou com algo, e que nós possamos nos preparar da melhor maneira possível para celebrar a Páscoa da ressurreição. Por isso, neste momento, recebamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado por me acompanhar até aqui e desejo a você um bom domingo e uma boa continuidade no seu tempo quaresmal junto com a Igreja.